As gigantes de tecnologia reproduzem conteúdos feitos por jornalistas profissionais sem remunerar devidamente as empresas, apesar do trabalho ter um custo alto. Pesquisadores americanos calcularam que o Google, por exemplo, deveria pagar mais de 2 bilhões de reais por ano aos veículos de comunicação brasileiros. A equipe de professores da Universidade de Colômbia, em Nova York, encarou um big desafio: calcular o valor do uso de notícias produzidas pelas empresas jornalísticas profissionais nas ferramentas de busca do Google. O Google nos dá informações sobre uma variedade de tópicos e muitos desses tópicos estão relacionados a notícias. Quando falamos em notícias, não estamos falando só de política, mas também estamos falando de esporte, entretenimento, cultura, etc. Uma empresa multibilionária que não paga impostos, pegando livros e jornalismo alheios e lucrando bilhões de dólares. E chamando isso de uso justo. Que tipo de mundo é esse? Os pesquisadores americanos criaram uma ferramenta que calcula automaticamente qual seria o valor devido a cada país, com base em uma estimativa de que 35% das buscas feitas no Google são por notícias. A conta leva em consideração a receita com anúncios. A partir disso, o Google deveria pagar aos Estados Unidos 10 bilhões de dólares, ou 51 bilhões de reais. Ao Brasil, um valor de 2 bilhões e 300 milhões de reais por ano. Este advogado entende que as gigantes de tecnologia se apropriam do trabalho das empresas de jornalismo. Se apropriar de algo, no caso a informação que custou para ser produzida, que teve investimento para ser produzida, se apropriar disso e vender isto sem ter pago por isto, é no mínimo um enriquecimento sem causa que, digamos, colide com o princípio da boa-fé, que colide com o princípio da não apropriação do trabalho alheio, que colide com o princípio de que não se pode provocar dano a alguém. A Austrália foi o primeiro país a aprovar uma lei que obriga o Google e o Facebook a pagar pelo uso de conteúdo jornalístico nas suas ferramentas de busca. Isso foi em 2021. 2 anos depois, o Canadá aprovou uma lei semelhante. E a partir daí, outros países estão seguindo por este caminho. O Brasil, inclusive. O projeto de lei das fake news prevê que as grandes empresas de tecnologia remunerem os autores de conteúdo jornalístico compartilhado nas plataformas. A medida é apoiada pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão e pela Associação Nacional de Jornais. Mas existem outros modelos para uma remuneração adequada. Em vez da negociação, deve haver uma taxação sobre as plataformas. Uma taxação, uma taxa. Não importa se elas utilizam ou não, a quantidade que elas utilizam ou não, os links, os conteúdos jornalísticos. Para o advogado, o pagamento vai gerar um círculo virtuoso. Se Big Techs tem que remunerar a informação, se buscará a melhor informação, se pagará pela informação. E pagando-se pela informação, se permite investir ainda mais na produção dessa informação. O Google declarou que os estudos se baseiam em suposições imprecisas e premissas erradas. Afirmou ainda que há mais de 20 anos colabora com empresas de notícias em todo o mundo. A Meta, dona do Facebook, não respondeu aos nossos contatos.